O Internacional vai ficar cerca de uma semana fora de Porto Alegre para encarar o Melgar na quinta-feira pela Copa Sul-Americana em Arequipa e depois para enfrentar o Fortaleza no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Esse período fora da torcida acontece justamente no auge da sinergia entre grupo de jogadores e torcedor. A sequência de vitórias, o bom trabalho do Mano Menezes e principalmente o surgimento de personagens no elenco do Internacional faz com que esse engajamento aumente ainda mais, revertendo em renda, revertendo em público bom e principalmente em um bom ambiente para o Internacional ter melhores resultados ao longo dessa temporada. Eu falo sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu vou falar sobre esse engajamento, essa sinergia do torcedor do Internacional com o time, com alguns jogadores, com o Mano Menezes, justamente em um momento decisivo da temporada. Antes, eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram do A Dupla. Dicas diárias de aposta, brindes sendo sorteados, bonés, free bets, camisetas, ingressos, além dos grupos de debate do A Dupla, um grupo do Grêmio, o grupo do Internacional, comigo, com o Matheus Dávila, interagindo por lá. Vai lá no link que está fixado aqui nos comentários e participa com a gente, tá? Senhores, o embarque do Inter para Lima, no Peru, que aconteceu ontem até, aconteceu na terça-feira, foi uma loucura. Vocês viram as imagens? O Gabriel sendo levantado por torcedor, os caras passando em um corredor e todo mundo abraçando. É um ambiente bem diferente, por exemplo, em relação ao que a gente tinha no ano passado, cerca de um ano, quando o Inter, por exemplo, eu fui cobrir um embarque do Internacional e os caras meteram o dedo na cara do Edenilson, mandando ele vazar do Inter. É um ambiente bem diferente em cerca de um ano. E o Inter está conseguindo converter esse engajamento para dentro do estádio. A gente teve 40 mil torcedores contra o Atlético Mineiro, a gente teve mais de 40 mil torcedores contra o Colo-Colo, a gente teve mais de 35 mil torcedores contra o São Paulo e, obviamente, Beira-Rio lotado, rendas muito boas e apoio dentro de campo, principalmente. Existem alguns fatores que levam a essa sinergia, tá? Desse momento, a esse engajamento do torcedor. O principal deles é, claro, o bom momento do time. E há uma virada de chave muito simbólica e no momento que aconteceu essa virada de chave, a gente avisou, isso aqui pode ser importante para o restante da temporada do Internacional, que foi aquela vitória contra o Colo-Colo pelo placar de 4-1 com mais de 40 mil torcedores no Beira-Rio. Ali foi a última vez que a gente ouviu vaias no Beira-Rio. Foi quando o Inter leva um gol, o Daniel começa a ser vaiado no começo de jogo e ali eu coloco como uma nota de corte, como um fato de corte, porque foi a última vez que houve vaias e que mostra que naquele jogo, se o Inter perde, o ambiente do Beira-Rio seria terrível. Seria terrível com 40 mil pessoas. O Inter ganhou 4-1, vocês lembram. E aí o Inter engatou uma boa sequência dentro do Campeonato Brasileiro. Venceu agora o Atlético Mineiro. Fez um bom jogo contra o Palmeiras mesmo perdendo, mas venceu o Coritiba, venceu o América Mineiro. Teve uma sequência boa. E aí, obviamente, o torcedor ele engaja mais. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre a percepção que eu tenho, tá? E acompanhando o ambiente do Beira-Rio e acompanhando principalmente os jogos, tá, da beira do gramado, em loco, onde a gente sente bem o estádio, o efeito que os personagens que o Inter possui no seu elenco estão fazendo com o torcedor. Futebol não é só resultado. Futebol não é só o time vencer ou o time jogar bem. Futebol também é carisma. Futebol também é contexto. E o Inter está conseguindo criar esse carisma através de personagens. Eu vou citar alguns. Gabriel é um grande símbolo disso. O Ruf. Cara, na escalação, quando falam o nome do Gabriel, nos primeiros momentos as pessoas até achavam que era vaia. E não era vaia. Era Ruf. O estádio abraçou essa. E foi um trabalho também feito pela direção do Internacional, nas redes sociais, pelo departamento de marketing e de comunicação do Internacional. O Ruf pegou. E quando o Gabriel rouba uma bola, faz uma jogada boa de recuperar,
o estádio todo vem abaixo, ruf. Isso cria ligação entre o torcedor e o time. A criança que quer assistir o jogo, ela vai pro estádio pra ver o Gabriel e pra gritar ruf. A criança não vai gostar disso. E aí isso cria um engajamento do pai que vai levar o filho pra ver o filho feliz gritando ruf. Esse tipo de personagem agrega muito ao ambiente do Internacional. Além do Gabriel, a gente tem a dupla Bergamota, Pedro Henrique e o Alemão. Cara, no jogo contra o Atlético Mineiro, que teve 40 mil pessoas no Beira-Rio, não foram uma nem duas, várias crianças, várias pessoas levando o Bergamota e levando cartaz: Pedro Henrique, Alemão, eu tô com uma bergamota pra ti. E o Pedro Henrique até tirou foto com uma das crianças que levou bergamota. Mas isso também cria uma sinergia, isso também cria um engajamento, isso também cria uma história para que as pessoas queiram ir para o Beira-Rio, para que as crianças queiram ir para o Beira-Rio. Aí tem Pedro Henrique e Alemão. Outros caras que já tinham identificação com a torcida, o Moledo, por exemplo, é um cara que é muito celebrado sempre. O Tyson é um cara que, passando por que ele passou recentemente, de relação com a torcida, já está recuperando esse ambiente positivo. O Depena é um cara que chegou e é o garçom, é o técnico de TI, também é um personagem que a torcida gosta bastante. O Alemão nem se fala, além do Pedro Henrique, essa questão da bergamota, o Alemão, por ser um cara carismático, um cara sempre muito aplaudido no Beira-Rio, o Inter tá criando esse tipo de personagem que aumenta esse tipo de engajamento. E para o que isso é bom também? Para aqueles jogadores que tinham uma certa desconfiança. Vocês viram o vídeo depois do jogo contra o São Paulo? O Pedro Henrique e o Alemão no vestiário cantando uma música de bandinha com o Edenilson. Claro, eles emprestam esse carisma deles, essa moral que eles possuem atualmente com o torcedor, para aqueles jogadores que talvez não tinham tanta moral ultimamente. E o Edenilson já é um cara bem mais aplaudido, e claro que por também estar jogando bem, mas ele é um cara muito mais aplaudido hoje no ambiente do Beira-Rio, no ambiente do Internacional. Então o Inter está conseguindo isso, essa sinergia. E o Inter vai para essa sequência dura, Melgar fora, Fortaleza fora, para retornar depois e enfrentar contra o Melgar em meio a esse ambiente extremamente positivo. 100 mil sócios, estádio lotado. O Inter está conseguindo fazer as coisas certas nesse aspecto de recuperar o torcedor. E se espera que com o título tudo isso seja sacramentado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. Ainda hoje vai ter o Diário do Inter KTO. E não se esquece de entrar no nosso grupo do Telegram do A Dupla, com dicas diárias de apostas, brindes e também os grupos de debate, beleza? Beijo!